porque o que não tem fim não tem começo. Então, para a gente entender essas questões de tempo e espaço aqui, a física moderna avançou muito, mas ainda é incipiente. Quando você tem uma experiência dessa, não só uma projeção astral, mas uma projeção do corpo mental, que a noção de tempo e espaço desaparece quando você volta, é difícil. Por exemplo, suponhamos um mestre oriental, que é onde se falava mais nisso antigamente, está experimentando um samadhi, uma expansão de consciência. Chega um discípulo e fala assim, mestre, me conta, o que o senhor está vendo e está sentindo? E ele fala, não tem palavras, meu filho, para poder falar algo que não tem tempo e não tem espaço. Aí ele toca o discípulo, isso é chamado Shaktipati, o toque da Shakti, e ele impulsiona a expansão do discípulo, o discípulo entra naquele estado. E aí... é fantástico, né? Porque você me fez lembrar também vários ensinamentos de vários mestres, vamos chamar assim, que depois de uma experiência interessante meditativa, aquele que era o professor ali daquela escola fala, vai varrer o chão, vai limpar a latrina, isso aconteceu, né? Com o Paramahansa Yogananda. Ele ficava enchendo o saco do Yukitesuá, que era um grande mestre da Kriya Yoga. Aí o Yukitesuá deu um toque nele, acho que na altura peitoral. Isso era comum, um grande mestre dar um toque num dos chakras e a pessoa entrar num estado alterado de consciência. Ramakrishna fazia isso com os discípulos, o Yukitesuá, Shri Aurobindo, maravilhoso, Ramana Maharishi. Então, ele tocou no peito de Yogananda, e Yogananda sentou e teve uma expansão de consciência. Quando ele volta, o Yukitesuá está com uma vassoura de piaçaba varrendo a varanda lá do templo. Ele levanta e fala, mestre, eu tive o samadhi, eu quero contar. Aí o Yukitesuá dá a vassoura para ele e fala assim, antes varre. Mas, mestre, varre. E o Yogananda varrendo assim, mestre, eu posso contar? Não, primeiro você vai varrer a varanda inteira. Quando foi um pouco depois, o Yukitesuá explicou, sempre que você tiver uma experiência grande, venha e se aterre para lembrar que você está encarnado. Agora senta e conta a tua experiência, porque agora já está feito o trabalho físico de limpar a varanda. E também na área do Zen Budismo, tem uma metáfora que fala assim, que no Zen Budismo isso é chamado Satori, né? Depois da expansão da consciência, vem a lavanderia. Vai lavar a roupa para te manter. E por experiência, Samuel, que eu tive várias dessas experiências, sempre que eu tive uma expansão de consciência, eu sabia que em 3 dias eu teria uma experiência no umbral, no astral inferior, para pegar polos diferentes, porque se você tem muita dessa experiência, você tende a perder. Então, o que o mentor faz? Uma aqui, a outra aqui, para você perceber o ponto do meio, que é o equilíbrio. Fantástico. Antes de eu continuar na resposta à pergunta que é relacionada ao outro CD, que é nos Confins do Céu, eu queria fazer um paralelo do que o Aro falou, que era essa questão do espaço e tempo, porque a gente está na realidade de espaço e tempo. Wagner, você teve alguma experiência também interessante fora do corpo, em que dava meio que um nó nessa questão de espaço, tempo? Não dava nó lá, dava nó quando você volta, porque o cérebro tenta interpretar com a medida de tempo daqui e de espaço daqui. Então, o que se sabe? Tempo é relativo até aqui, mas o nosso cérebro está condicionado com a passagem dos eventos a escalonar para trás, para o meio e para frente. Por exemplo, quando alguém fala assim, o infinito para frente, se é infinito para frente, também é infinito para trás, porque o que não tem fim não tem começo. Então, para a gente entender essas questões de tempo e espaço aqui, a física moderna avançou muito, mas ainda é incipiente. Quando você tem uma experiência dessa, não só uma projeção astral, mas uma projeção do corpo mental, que a noção de tempo e espaço desaparece quando você volta, é difícil. Por exemplo, suponhamos um mestre oriental, que é onde se falava mais nisso antigamente, está experimentando um samadhi, uma expansão de consciência. Chega um discípulo e fala assim, mestre, me conta, o que o senhor está vendo e está sentindo? E ele fala, não tem palavras, meu filho, para poder falar algo que não tem tempo e não tem espaço. Aí ele toca o discípulo, isso é chamado Shaktipati, o toque da Shakti, e ele impulsiona a expansão do discípulo, o discípulo entra naquele estado, e aí chega um outro discípulo e fala, já que o mestre não quer falar, fale você. Aí o discípulo fala, não tenho palavras. Desaparece palavras, sentido, quando você tenta explicar. Agora veja, você fala assim, onde supostamente eu estava, não havia tempo, eu calculo que levou 15 minutos. Na hora que você relatar, você vai usar referência. Se não tinha tempo, você calculou que é 15 minutos. Então, a grande entre o que se percebe num plano alto e a interpretação do cérebro aqui. Então, eu sempre aconselho as pessoas a pé no chão, porque senão uma pessoa tendo muita experiência assim, ela pode perder o pé no chão e dá muito trabalho descer uma pessoa de lá para cá, onerar o corpo de uma mulher que é a mãe, cuidar de você e você vem para cá
vindo de tão longe espiritualmente para viver a experiência na Terra, e é que você vai perder o pé no chão? Não, tem que botar o pé no chão. Sim. O lance é de equilíbrio. Não é lá em cima, não é cá embaixo, é aqui. Você precisa voltar de uma experiência dessa, voltar a sair na rua de bermuda e chinelo e conversar com todo mundo de forma normal. Precisa ter teu ganha-pão material, precisa ir ao banheiro e precisa expandir a consciência. Isso se chama equilíbrio. Eu conheci muita gente ao longo dos anos que literalmente pirou para o lado de lá. Como eu conheci muita gente que se chumbou do lado de cá. E eu acho que o caminho do meio se impõe aí de você viver a tua espiritualidade, mas sem perder o pé no chão. Então, algumas coisas servem de âncora para quem mexe com a parte espiritual. Para mim, a música, o Áureo também. A vida do Áureo é música, para mim também. Sem música, eu já teria desencarnado. Eu não ficaria por aqui. O que eu falei? As duas coisas, que a vida dele é espiritualidade e música. Agora, você sabe uma coisa, Áureo? Eu tenho vivido essas experiências há décadas. E eu sou um cara hiper pé no chão, vocês me conhecem, super brincalhão, estou acompanhando futebol, estou aqui namorando, estou fazendo tudo normal. Eu vejo estudantes que não tiveram metade das experiências que eu tenho, querendo ficar só do lado de lá e não querendo, e eu vivendo tudo que eu vivo com o pé no chão e equilibrado. É perigoso isso. Então é um caminho perigoso, principalmente quando a pessoa acha que está iluminadinha. Nenhum de nós é iluminado. A gente tem que manter o pé no chão. Cara, vai nas estrelas, volta depois, anda de chinelo, curte o sol, respira, vai lá fora, capta uma ideia grandona, vem para cá, cumprimenta a pessoa, senta no vaso sanitário e faz o que tem que fazer. Quer sabe, vai trabalhar, não nega a vida, não nega o teu corpo, porque há uma cultura espiritualista de negação do corpo. Por um lado, materialista é só corpo, por outro lado, estudante espiritual que é só o espírito. A pessoa não percebeu que ela está encarnada numa experiência híbrida. Ela é uma estrela presa na carne, ela é ambas essas coisas, né? Aí, quando eu vejo alguém que se acha muito iluminadinho, muito do lado de lá, eu ponho um boleto na frente dela, para ela lembrar que ela está encarnada. O boleto não quer saber se ela é espiritualizada ou não, vai ter que pagar no dia 30. E como você sabe, né? O boleto é pior do que o obsessor, Áureo. O obsessor, você dá um passo, ele vai embora. Você dá um passo no boleto, ele não some. Nem se mexe. E o pior, ele nem se mexe. E o pior, o boleto sempre vence, cara. Outra coisa, abre um buraco quântico, enfia o boleto, ele acha outro buraco quântico e volta para o mesmo lugar na tua frente. Então, alguém que está encarnado tem responsabilidade com o corpo, com a vida carnal, e nós, como espíritos que somos, nós não viemos para negar a carne, nós viemos para viver a espiritualidade no mundo. Muita gente escorrega fácil nisso, supostamente em nome de uma espiritualidade. Se tiver tirando o pé no chão, tem algo errado. Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, clique no link na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.